Nas últimas 2 semanas, meditamos em algumas palavras sobre a vida de Abraão. E eu quero trazer a vocês essa noite uma meditação que está dentro do contexto da história de Abraão. Eu não sei se vocês já se viu em situações onde você foi empurrado para o meio de um problema, o meio de um deserto da vida, onde não foi escolha sua, onde você não almejou aquilo, você não desejou aquilo, você não tinha culpa em relação àquilo, mas as circunstâncias, pessoas que você confiava, tomaram decisões e atitudes que encurralaram você e empurraram você para um deserto que você não queria ir. Você já teve essa sensação? Você caiu num deserto da vida, você caiu numa situação, numa circunstância que você não planejou, você não fez algo propositadamente para entrar naquilo, mas a decisão de terceiros, de outras pessoas, fizeram com que você entrasse naquela situação. Às vezes, decisão dos pais, de não ter a coragem de assumir a sua criação. E você teve que ser criado numa casa, num abrigo. A decisão de um cônjuge de largar você, abandonar você, querer viver a vida dele, os sonhos dele, ser feliz. E deixar você, seu filho, seguirem a vida. Colocarem você num caminho que você não almejou, não planejou aquilo. Pessoas que entram em situações porque terceiros sujaram o seu nome. Você até permitiu que aquela pessoa que você confiava, amava, recebesse o seu apoio. Mas decisões que as pessoas tomaram, infelizmente colocaram você num caminho que hoje parece um deserto que você está caminhando e não sabe como sair dele. E o abalo emocional que isso causa é tão grande. Porque quando uma pessoa entra num deserto, sabendo que ela vai ter ali obstáculos, desafios, porque ela quer chegar num próximo nível, ela quer mudar o status da sua vida espiritual, da sua vida familiar, material, e ela sabe que no meio do caminho há dificuldades, ela se prepara. Mas quando de forma repentina, e por meio de pessoas que você confiava, você é encurralado e empurrado para situações que você não esperava, o abalo emocional é grande. E nós começamos a andar nessa situação, nesse problema, nesse deserto, às vezes do nosso jeito. Ficamos tão abalados que a gente esquece os princípios da palavra, a gente esquece conselho de pai, conselho de mãe, conselho de pastor. E a gente começa a levar a situação do nosso jeito. E a gente vai caminhando por esse problema, por essa situação, por esse deserto. E a gente vai se desgastando. Os recursos espirituais, os recursos emocionais, relacionais, físicos, financeiros vão se esgotando ao longo do caminho. E chega aí um momento ali, durante o problema, o deserto, a dificuldade, que você para e diz, não tem mais para onde ir. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais recursos espirituais, emocionais ou qualquer outro recurso. Eu vou sentar e vou esperar que o pior aconteça. Você se identifica? Eu já tive situações que eu me identifiquei com esse sentimento. E ele é comum. E será que Deus teve pessoas na palavra dele onde isso foi experimentado? E a pessoa teve ali um suporte, uma ajuda, um auxílio de como sair dessa situação? Teve. Nós temos a história de uma mulher e o seu filho na Bíblia. Dentro do contexto da história de Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 14. A história de Agar e Ismael. Se tem alguém próximo a você sem Bíblia, compartilhe. Ligue a sua Bíblia no celular, no seu tablet. Compartilhe com as pessoas. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, tá? Só para dar dica. Capítulo 21, versículo 14 até o 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino,
e sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da palavra do Senhor, em uma situação que nos ensina e que nos revela o que podemos fazer em momentos de desertos na vida, onde as esperanças se acabam. Deus, momentos onde não escolhemos estar, momentos onde fomos colocados lá, Deus, contra a nossa vontade, em circunstâncias que não esperávamos, e os nossos recursos se exauriram, a escassez veio, a aridez do coração se manifestou, as emoções foram tocadas, o físico foi tocado, o espiritual foi tocado, e estamos diante de um deserto que não sabemos o que fazer. Espírito Santo, em nome de Jesus, traz a revelação, o entendimento da palavra do Senhor e abre os nossos corações para receber a divina semente da palavra do Senhor. E que nesse instante, em nome de Jesus, qualquer espírito contrário, qualquer distração que queira roubar a mensagem do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos, Espírito Santo, fala aos nossos corações em nome de Jesus, amém. Abraão, aos 85 anos, e Sara com 75 anos, conversando, chegaram à conclusão, depois de uma sugestão de Sara, na época Sarai e Abrão, de que não valia a pena esperar o tempo do cumprimento da promessa de Deus, de receber um filho de forma divina, para que fosse o herdeiro e o descendente de Abraão. Nessa conversa, Sarai propõe: olha, eu tenho uma serva, lembra quando fomos ao Egito? E lá você disse que eu era sua irmã, o faraó me colocou no harém dele, deu uma confusão danada. E ele devolveu eu para você, presenteou com algumas coisas, alguns bens, alguns servos. E veio uma moça junto, uma egípcia chamada Agar. Essa moça me serve muito bem, essa moça é formosa, e eu quero oferecer a ela, a você como uma concubina, como uma esposa. E ela vai gerar um filho de você, e esse será o nosso descendente. Eles queriam dar uma ajudinha para Deus. A promessa tinha vindo, mas passou-se o tempo, e ela não se cumpria. E nós somos impacientes, e muitas vezes incrédulos em relação àquilo que Deus promete. E se até o momento, aquilo que Deus prometeu não veio, eu vou dar um jeito de acontecer. Então eles dão uma ajudinha. Então ela tem um filho, esse filho recebe o nome de Ismael, e 16 anos depois, nasce o Isaac. O Isaac nasce, e quando o Isaac nasce como providência de Deus, bênção de Deus, Sara começa a ver que a relação familiar ali vai ficar em conflito. Então ela pede que Abraão mande Agar embora junto com o menino. E a palavra fala em Gênesis 21, versículo 11, que aquilo pesou muito ao coração de Abraão, porque era um filho. Ele não pediu aquele filho para Sarai, ela propôs. E chegaram a um acordo e o filho veio. Ele sabia que era um filho movido pela incredulidade e a impaciência, mas era um filho. E isso pesou no coração de Abraão. Mas Deus permitiu. Deus disse a Abraão: deixa eles irem. Eu vou providenciar algo para eles, depois ele é teu filho. Ele vai ser o pai de uma grande nação, uma grande multidão também. Atual pai dos povos árabes. Então Abraão, com aquele pesar no coração, despede Agar e ela é colocada numa situação onde ela não pediu para entrar. Primeiro, ela era uma escrava. Ela não tinha ali o que opinar. Quando Sarai disse: olha, você vai dar um filho para o meu marido, ela não tinha o que fazer. Ela era escrava, era uma serva, ela tinha que obedecer e deu. Então ela entrou numa situação sem pedir, sem querer, e ela foi colocada naquilo ali por Abraão e por Sara. O filho veio.
Depois os conflitos familiares aconteceram, Ismael viu o bebezinho, Isaac, e ele riu do bebê. Coisa de irmão, coisa de criança. E aquilo incomodou Sara. E ela fez com que Agar e o menino fossem mandados embora. E eles foram colocados numa situação terrível. Porque aquela mulher, que era uma escrava, que não pediu para estar ali, não pediu para ter aquele filho, se vê agora numa situação de estar fora de um lar, fora de uma família, sem recursos, e a única coisa que ela ganha de Abraão é um pedaço de pão e um jarro com água. Imagine você, numa situação dessa. Você que é mulher, você que é mãe, você que teve a experiência de criar o seu filho sozinha, você se identifica com ela. Em situações onde você se viu ali com seu filho, sem recursos à sua disposição, e você teve que dizer, olha, agora somos nós dois e Deus, nós três e Deus. E ele colocou ela num deserto, o deserto de Berseba, com um jarro de água e um pedaço de pão. Será que Abraão era tão maldoso assim de dar um jarro de água e um pedaço de pão para que Agar e Ismael atravessassem um deserto, sendo um filho dele? Não. Ele deu a provisão e o suprimento necessário para que Agar e Ismael atravessassem o deserto. Pois aquela parte onde eles estavam, o deserto não era muito extenso. E o suprimento que Agar recebeu era suficiente para atravessar aquele momento. Mas nós lemos aqui no capítulo 21 que alguma coisa aconteceu, que de repente ela começa a andar errante pelo deserto. E a água acaba. Os recursos acabam. Deus permite que entremos em desertos na nossa vida. Mas sempre que você entrar num deserto, Ele vai providenciar os recursos que você precisa para atravessar esse deserto. O recurso vem, o recurso está à disposição. Emocional, espiritual, aquilo que você precisa está na sua mão. Mas a forma como caminhamos pelo deserto pode influenciar na administração dos recursos que temos. A palavra diz que ela começou a andar errantemente. Ela não seguiu a orientação de Abraão. Olha, pega, vai por esse caminho, segue reto toda a vida, que você chega lá. Alguma coisa a fez andar errantemente pelo deserto. A forma correta de andar no deserto, nos problemas, nas circunstâncias, é seguir de acordo com o suprimento que recebemos e segundo as orientações que temos na palavra de Deus, segundo a fé que o Senhor nos deu. Mas o abalo emocional que determinadas situações causam faz com que comecemos a andar errantemente aí pela vida, pelos problemas. Esquecemos o princípio revelado na palavra e vamos segundo nós bem entendemos. Isso vai afetar a forma como a gente vai ter os recursos para sair do deserto. Agar conhecia aquela região. Ela era uma mulher egípcia, ela já tinha fugido uma vez. Gênesis capítulo 16 fala que ela começou a ser oprimida e afligida por Sarai. Ela foge e no meio do deserto, numa fonte, um anjo encontra e manda ela voltar. Ela tinha noção do deserto. Mas em meio ao seu desespero, ela se perde no deserto. O nosso desespero, a nossa desesperança em relação à situação repentina que vem por meio de pessoas que confiávamos, mas aquilo ali nos colocou num jeito que a gente se abalou com aquilo, nos faz caminhar errantemente. E temos que vigiar. Porque se Deus permitiu o deserto, Ele já deu o suprimento necessário para atravessar. Se Deus permitiu essa situação na sua vida, Ele já orientou você como sair dela. Mas a nossa forma de caminhar vai exaurindo os recursos. E quando a gente está andando errantemente, abalado emocionalmente, espiritualmente por situações, a gente perde o senso de direção. Ela deveria seguir uma rota e ela começa a ficar perdida, desnorteada. Né? Mulher já não é muito boa em senso de direção, né? Brincadeira. Né? Mas ali foi a situação do abalo emocional. Ela começou a ficar desnorteada. Naquela época não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada. Ela tinha que seguir ali uma rota que Abraão explicou para ela rapidamente. E ela começa a andar desnorteada, os recursos vão se exaurindo. Ela estava num lugar chamado Berseba, o Poço dos Sete. Um lugar onde havia poços no deserto. Mas ela não conseguia enxergar esses poços porque ela estava abalada, a visão dela já estava turva pela situação. E ela se vê desnorteada, vê os recursos acabarem, a água secou, o pão acabou, e ela não sabe para onde ela está indo, e ela não consegue ver nenhuma possibilidade ao seu redor. Ela olha para Ismael, já não tinha mais água no pote,
para o Ismael. Porque ela já estava dando só para ele há muito tempo. Mãe que é mãe sabe. Você deixa de comer para dar para o filho. Você deixa de beber alguma coisa para dar para o filho beber. Ela deixou de comer e de beber há muito tempo, porque ela dava prioridade para ele, dando para ele. Mas chegou no momento onde aquilo não foi suficiente, o calor do deserto, a caminhada longa, fez com que ele chegasse numa situação de um menino, em torno de 15, 16 anos, viesse a ficar fraco, desfalecendo. Ela coloca o rapaz embaixo de um arbusto, vai a cerca de 100 metros, chora e grita. E o anjo vem e fala com ela porque algo aconteceu. O que aconteceu que mudou a situação de Agar e Ismael? Você que está anotando, o que fazer quando as esperanças se acabam em meio ao deserto? O que fazer? Quando as esperanças se acabam, Deus ainda pode ouvir uma oração feita com intensidade de coração. O versículo 17 diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Deus não resiste a um coração quebrantado. No meio do deserto, no meio da tempestade, aonde você estiver, se o seu coração, de forma intensa, sincera e quebrantada, clamar por Deus, Ele rasga os céus e desce ao seu encontro. Deus não resiste a um coração que clama por Ele. Mas o que eu acho interessante aqui é que Deus não ouviu o choro e o grito de Agar. Deus ouviu a voz do menino. Ismael significa Deus ouve. E eu creio que durante a sua infância, Abraão, Agar, falaram: olha, o seu nome é Deus ouve. Ismael significa Deus ouve. Sabia que se você orar a Deus, Ele vai ouvir você? Esse é o significado do seu nome. E eu creio que aquele menino, embaixo do arbusto, já sem forças, ele clamou a Deus e disse: Deus, se o meu nome realmente significa Deus ouve, escuta aquilo que eu te peço, salva a minha vida e a vida da minha mãe. Ele aprendeu a orar porque provavelmente Agar e Abraão ensinaram ele a orar. Você tem ensinado seus filhos a orarem? Nós temos tentado ensinar o Daniel a orar, ter aqueles momentos de oração, e quando ele está orando, às vezes ele emenda ali: Deus abençoa o Mickey, abençoa o Pocoyo, abençoa, né? Vai falando o nome dos desenhos, né? Para Deus abençoar os desenhos. Mas Ismael orou porque ele foi ensinado a orar. Alguém explicou para ele o significado do nome dele, e ele clama a Deus. O maior legado que pais podem deixar para os filhos não é uma conta bancária cheia, mas temor a Deus e fé em Jesus. Você está preocupado com estudo, está preocupado com dar um carro quando passar no vestibular, mas ele quer temor a Deus. Ele quer convicção espiritual, ele quer experiências com o Espírito Santo, ele quer algo que vá fortalecer a caminhada dele com Deus. Esse é o maior legado que podemos deixar. E é um desafio. Filhos, saibam que a oração de vocês é o que pode levantar os seus pais. O anjo veio ao encontro de Agar porque Deus ouviu a voz do menino. Deus ouve a sua voz, filho, filha, para levantar o seu pai e levantar a sua mãe. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe sofreu um aborto involuntário. Ficou 40 dias na UTI. Ela ia morrer. O médico chamou meu pai, chamou meus avós e disse: olha, os próximos minutos ela não passa, não tem 3 minutos. Pode providenciar o funeral, chamar os parentes. Eu lembro que eu orava por ela. Criança de 6 anos que cria em Deus. A igreja orava, as pessoas oravam. Assim que o médico sai do quarto e diz: não tem mais chance, um anjo entra no quarto dela, põe a mão na cabeça dela e entrega uma palavra. E a hemorragia que ela estava tendo ali, que não parava, ela tinha um sangramento que não tinha como cessar. Ela estava com falta de algumas vitaminas no corpo, não tinha coagulação e o sangue não parava de jorrar. O anjo botou a mão na cabeça dela, entregou uma palavra, ela adormeceu e estancou o sangue. E naquela semana ela teve uma melhora considerável. E ela está aí até hoje, pela graça de Deus. E eu sei que Deus ouviu as minhas orações, mesmo sendo criança. Adolescentes, jovens, Deus ouve as suas orações pelos seus pais. Deus ouve as orações pelo seu pai, Aaron, para a melhora dele, para a restauração dele. Deus ouve o clamor. No meio do deserto, no meio de uma situação onde não temos mais esperança, o clamor ainda é a principal coisa que podemos fazer, com intensidade, com sinceridade. E quando as esperanças se acabam, Deus nos orienta a não temer.
Deus falou: Agar, que tens? Não temas. Parecia algo assim, indelicado, né? Com fome, com sede, no meio do deserto, esperando morrer. O anjo chega: o que deu em ti, Lemos? Não precisa ter medo. Parece que ele está sendo insensível, né? Mas há 16 anos atrás, 15 anos atrás, na mesma circunstância, num deserto, ela recebeu uma promessa de Deus de que o seu filho seria um grande homem, o pai de uma grande nação, e que ele seria abençoado por Deus. E o anjo está dizendo: tu não lembra? Eu prometi que eu ia cuidar de vocês. Há uma promessa sobre vocês. Não precisa temer, ainda que a circunstância, ainda aquilo que você sinta, aquilo que você veja, contradiga aquilo que foi prometido. A promessa não morre. Ela vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Apesar das circunstâncias e daquilo que vemos não ser condizente com a promessa, ela vai se cumprir. Então ele chama ela de volta ao equilíbrio. Não tenha medo, não tenha medo. Há promessa sobre a sua vida. E a palavra de Deus é cheia de promessas. Isaías 41, 9 e 10. Coloque a mão no seu coração e receba essa palavra. Você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não temas. Deus é amor e o amor lança fora todo medo. O medo é uma fé negativa de que vai dar errado, de que Deus não vai ser fiel, de que a promessa não vai se cumprir. Não tenha medo. E assim que ele fala isso a ela, ele continua: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Isso nos ensina que quando as esperanças acabam, Deus nos ordena levantar, fazer nossa parte e crer em suas promessas. Ergue-te. O anjo não pega ela pela mão. Não é igual lá João na porta do templo: levanta, levanta e anda. O anjo não faz isso. Ele fala: ergue-te. Ela tem que levantar sozinha. Ela tem que se posicionar. Ela tem que sair ali da inércia dela, da passividade, tomar uma posição, uma postura. Dizer: o Senhor está falando é comigo, eu vou me colocar de pé. Essa palavra é para mim, eu tomo posse, eu vou viver isso. Ergue-te. Sem atitude não há transformação. Sem posicionamento não há mudança. Deus fala: ergue-te, meu filho. Não se entrega. Não desiste. Não se prostre. Nosso Deus não é um Deus que derruba pessoas. Nosso Deus é um Deus que levanta pessoas. Deus quer levantar você. Deus está levantando você. E além de dizer: ergue-te, levanta-te, pega o menino pela mão e levanta ele também. Ele diz: porque eu farei dele um grande povo. Ele relembra a promessa. O que nos dá força para levantar não são os irmãos, é o poder da promessa. É a clareza de um propósito profético de que a minha vida não é para viver o dia a dia de trabalhar, estudar, comprar comida e ir para casa. Há algo maior, um propósito maior. Deus quer usar a sua vida. Esse propósito de Deus vai fazer com que você se levante, vai te dar forças para que você se coloque de pé. E naquele instante, quando ela se coloca de pé, os olhos delas são abertos. Ela tem os olhos da sua visão aberta. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Quando as esperanças se acabam, Deus é poderoso para abrir os nossos olhos, para que vejamos uma saída. A gente fica com a visão turva na hora do problema. Nós não enxergamos, por causa do desespero, do desalento, da desesperança, as possibilidades ao nosso redor. Pode ter ali a solução do teu lado, a saída do teu lado. Mas o abalo emocional, o abalo espiritual nos faz cegar para os recursos que temos perto de nós. E Deus precisa abrir os nossos olhos. Os discípulos caminhando pela estrada de Emaús, de repente vem um homem e se junta a eles. E eles tristes, abalados, desesperançados porque Jesus tinha morrido. Ali em meio à sua desesperança não conseguiram perceber que quem caminhava ao lado deles era Jesus. Jesus precisou abrir os olhos deles depois, na hora do partir do pão, para que vissem que era Ele. Experiências que abalam a nossa emoção, nos cegam para aquilo que está ao nosso redor.
nos cegam para a providência de Deus, nos cegam para aquilo que Deus tem ao nosso alcance. Os olhos delas são abertos. O que eu acho bacana é que Deus não enche miraculosamente o jarro dela. Mais um pouco de água para te caminhar. Ele abre os olhos de Agar para que ela veja poços. Nós temos recursos limitados, potes de água. Deus tem fonte de água viva. Deus tem poços de água viva para a sua vida. O recurso do ser humano é limitado, o recurso de Deus é ilimitado. E Ele quer abrir os seus olhos para os recursos ilimitados que Ele tem à nossa disposição. Os olhos foram abertos, mas a palavra diz que ela viu, ela foi a ele, encheu de água e deu de beber ao rapaz. Sempre há ação do homem no processo que Deus faz. Deus orienta, Deus mostra, Deus dá força, Deus abre os olhos. E mesmo que não tivesse um poço ali, eu creio que Deus pode ter criado aquele poço. Se o recurso que você precisa não existe perto de você, Deus cria, Deus traz a existência. E você vai ver isso. Por último, quando as esperanças se acabam, Deus nos ensina a adaptar-nos às novas circunstâncias e realidades, a seguir em frente. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Eles não voltaram para a casa de Abraão. Nem sempre é possível voltar ao status que eu tinha antes, a vivenciar novamente aquela relação que foi desfeita, a ter contato novamente com aquele parente que eu perdi, ou viver aquele estilo de vida que eu tinha, mas Deus me ensina a me adaptar a essa nova realidade, essa nova circunstância que Ele está abençoando. Eu não vou morrer no deserto. Eu vou criar uma nova realidade. Já que aquela que eu vivia, eu não posso voltar, Deus vai me ajudar a criar uma outra realidade. Ali o rapaz se tornou um flecheiro, habitou, fez a sua casa no deserto de Parã, constituiu família. Olha, não tem como eu voltar para a casa do meu pai. Eu não vou ficar apegado a traumas da rejeição por causa daquilo que meu pai me fez, me mandando embora. Eu vou seguir em frente. Eu perdoo, eu sigo em frente. Existe aquela oração da serenidade, que vários grupos de apoio usam. E tem uma parte dela que fala: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Tem coisas que não podem ser modificadas, precisamos aceitar e nos adaptar. Tem coisas que podem ser modificadas, temos que enfrentar e mudar. O desafio é discernir entre elas. Ele discerniu que não podia voltar, seguiu adiante e criou uma nova realidade. O problema é que a gente quer mudar aquilo que não pode ser mudado, que não deve ser mudado. Que Deus quer que você se adapte àquilo, você aceite aquela realidade que foi formada de um jeito diferente, porque é um propósito novo. Mas a gente insiste em querer mudar. A nostalgia é tão grande que a gente quer reviver alguns tempos do passado que Deus não permite mais. E às vezes a gente se acomoda em situações que a gente aceita, mas que deveriam mudar. E Deus quer nos ensinar a aceitar somente aquilo que Ele carimbou que é para aceitar. E enfrentar e mudar e criar uma nova realidade em relação àquilo que Ele quer que seja enfrentado, mudado e refeito. E a vida seguiu. E eles foram abençoados e um povo se fez. Infelizmente, até hoje há briga entre o povo judeu e os povos árabes. Mas Ismael e Agar tiveram 3 bênçãos por agirem corretamente naquela situação de deserto, involuntário. A bênção da promessa reafirmada. Seria um grande povo, Deus estaria com ele. A provisão para passarem por aquele deserto. E a presença de Deus contínua com eles. A palavra diz que Deus era com o rapaz. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Feche os seus olhos. Eu não sei qual situação você tem vivido. Eu não sei como a decisão de terceiros influenciaram o momento atual que você vive. Não sei se você está caminhando de uma forma onde seus recursos estão se exaurindo, você está se desgastando cada vez mais. Porque não é fácil caminhar por um deserto de uma forma lúcida. Porque emocionalmente ficamos abalados, espiritualmente ficamos estremecidos. Mas não caminhe mais errantemente nas situações da vida.
Isso vai desgastar você, vai exaurir os seus recursos, vai turvar a sua visão para ver as possibilidades que Deus tem ao seu lado. Mas saiba, não está acabado ainda. Você não precisa entregar os pontos, não precisa esperar pelo pior. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E Deus diz: não temas, há uma promessa sobre a sua vida. Levanta-te, ergue-te e veja aquilo que Deus está abrindo diante dos seus olhos. E novas realidades serão criadas. Aquilo que puder ser restaurado, vai ser restaurado. Mas Deus também quer que você tenha força, coragem para criar novas realidades na sua vida, na sua família, na sua carreira. Ele quer abençoar você. E você que quer receber uma oração nesse instante, porque se identifica em um momento onde você realmente está passando por lugares áridos, e que sem a sabedoria de Deus, a provisão de Deus, você não vai conseguir atravessar isso de forma saudável, vem aqui à frente, queremos orar por você. Em nome de Jesus, venha. Você que sente que o calor está sobre a sua cabeça, a areia está sobre os seus pés, o deserto está se prolongando, as situações não estão se resolvendo. Deus quer te ensinar a atravessar esse deserto, porque o recurso necessário Ele já colocou na tua mão. Existe água viva e pão vivo junto com você, para que você não passe sede, que você não passe fome. E colírio do céu, para vir sobre os nossos olhos e vermos as realidades, as oportunidades que Deus colocou à nossa disposição. Em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus, venha. Vamos cantar perdão e graça. A graça de Deus vai te alcançar, meu irmão. Igreja, comece a clamar, comece a orar, comece a pedir a bênção do Senhor sobre esses irmãos. Eles estão numa situação diferente da nossa, diferente da sua. Somente aquele que passa pelo problema entende aquilo que está vivenciando, aquilo que está sofrendo, aquilo que está vivendo. Eles precisam da graça de Deus estendida sobre eles, revelada a eles. Vamos cantar. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, em nome de Jesus, olha para cada coração aflito, necessitado, sedento. Eles estão cansados. Eles estão, Deus, numa situação onde só a mão do Senhor, a intervenção do Senhor pode auxiliá-los, sustentá-los, para passarem, Deus, por situações que eles não planejaram. Espírito Santo, fortalece as suas vidas.
Enche o seu coração de fé, de esperança, de ânimo. Abre os seus olhos para que eles vejam o Senhor sempre com eles. Retira todo medo, toda ansiedade dos seus corações, para que eles fiquem firmes, eles se coloquem em pé, eles continuem e possam viver as realidades do Senhor para suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça, te encha, te use, te levante em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você pode tomar o seu assento, o seu lugar. Vamos continuar cantando essa música. Nada-me, Senhor, mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, mas hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que Deus te abençoe e te guarde, que essa seja uma semana de vitória. E você que fique firme. Deus está com você. Em nome de Jesus, cumprimente alguém próximo a você. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe. Deus abençoe. Tu virás. Aleluia.